Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira abençoadíssima, agradeço a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Meu muito obrigado. Para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2. A oração que nós faremos hoje é exatamente a oração que vai ser o tema da nossa palestra. É a oração para abrir a porta da inesgotável mina de tesouros de Deus. Essa oração se encontra na página 67. Lembrando que o meu livro é a terceira edição. Se você estiver lá em casa, fique à vontade, pode acompanhar a leitura. A você que também quiser fechar os olhos, ficar em posição de oração e elevar os seus pensamentos, também sinta-se à vontade. O mesmo diga aos presentes. Se vocês quiserem também acompanhar a leitura do livro, fique à vontade. Caso contrário, vamos assumir a posição de oração, fechar os olhos e elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e a nossa vibração até Deus. Vamos lá então? Oração para abrir a porta da inesgotável mina de tesouros de Deus. Ao recebermos o ano novo, não devemos continuar estagnados, mantendo a velha postura mental e o velho modo de viver. O ser humano, na condição de filho de Deus, tem livre acesso à inesgotável mina de tesouros, que lhe foi dada pelo Pai. Nessa mina existem inúmeros compartimentos, cada qual contendo um tipo de tesouro. Como herdeiro de Deus, temos a liberdade de escolher o compartimento e usufruir o tesouro nele contido. Embora tenhamos a liberdade de escolher um compartimento, não podemos abrir a porta se não tivermos a chave. Felizmente, já estamos na posse da chave. Qual é a chave que abre a porta dessa mina de tesouros? É o poder da palavra. E o meio mais eficaz de usar o poder da palavra é a oração. Entretanto, ainda que introduzamos a chave na fechadura, se a girarmos para o lado contrário, não poderemos abrir a porta. O mesmo acontece com a chave mental, que abre a mina de tesouros de Deus. Se não a girarmos para o lado certo, com o poder do pensamento positivo, a porta da mina não se abrirá. Deus é a luz que ilumina as trevas, é a luz da sabedoria que extingue as nuvens da ilusão. Porém, de nada adianta orarmos a Deus mantendo a mente sombria, pois isso significa girar para o lado contrário à chave mental denominada oração, destinada a abrir a porta da mina de tesouros de Deus. Estar com a mente insatisfeita e orar a Deus, pedindo que seja suprido o que faltou, equivale a girar a chave para o lado errado, e isso não possibilita obter o tesouro da mina inesgotável de Deus. Para abrirmos a porta dessa mina, devemos girar a chave mental chamada oração, de modo correto, ou seja, com a mente alegre que sintoniza com a mente radiosa de Deus. Será inútil alguém tentar comover Deus enumerando as carências e desfiando um rosário de lamentações, pois desse modo nunca conseguirá sintonizar com a mente radiosa de Deus, já que estará girando para o lado contrário à chave chamada oração. Para sintonizar com a mente radiosa de Deus, precisamos, antes de mais nada, refletir sobre as generosas bênçãos e dádivas que Deus nos tem proporcionado e enumerá-las mentalmente. Se você tem uma aptidão peculiar, lembre-se dela e agradeça a Deus com sinceridade. Se tem gratidão, o pão de cada dia, considere o dádiva de Deus e faça uma oração de agradecimento. Viemos a este mundo pela graça de Deus e com o auxílio de nossos pais e de nossos antepassados. Portanto, agradeçamos a Deus, aos pais e aos antepassados. Se possuímos bons amigos e bons colaboradores, agradeçamos a eles também, a Deus por ter nos trazido essas pessoas. São incontáveis as dádivas de Deus, os nossos bens, a nossa saúde, o próprio fato de estarmos vivos. Com os olhos cerrados, visualizemos todas as dádivas e agradeçamos a Deus. Ao proceder desse modo, estaremos girando de maneira correta a chave mental chamada oração e certamente passaremos a constatar a manifestação de um número incontável de coisas e fatos valiosos provenientes de Deus. Agradeço a Deus por me fazer conhecer essa verdade e prometo aplicá-la na prática.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado novamente. Quero agradecer imensamente o carinho, a presença de cada um dos senhores e das senhoras, seja aqui presencialmente, seja em casa. Meu muito, muito, muito obrigado. Para mim é uma grande alegria e felicidade poder estar aqui na nossa segunda-feira do ano, dia 9 de janeiro, para juntos estudarmos um pouco mais esse ensinamento tão maravilhoso que é da Seichonoye. Agradeço o carinho de todas as pessoas e espero que vocês tenham tido excelentes festejos de final de ano, boas entradas nesse ano, para que nós possamos começar já estudando, aprofundando e vendo os mecanismos para que possamos manifestar cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Um abraço e um beijo no coração a todas as pessoas que deixam mensagens especiais nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado, recebam o meu carinho, recebam minhas vibrações de muitas bênçãos para você e toda a sua família. Um abraço para quem está assistindo a palestra no Brasil, para quem está assistindo fora do Brasil. Que bom que a tecnologia permita que possamos entrar em vários lares para levar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de luz, a fim de que possamos cada vez mais manifestarmos a nossa essência, a centelha divina que habita dentro de nós. Agradeço imensamente a todas as pessoas que contribuem para que possamos estar aqui todas as segundas-feiras, juntos, estudando essa filosofia tão maravilhosa que é a filosofia da Seichonoye. E hoje temos esse tema que mexe os tesouros de Deus. Todo mundo quer saber como é que eu faço, porque um dos grandes desejos de todas as pessoas quando começa o ano novo é muito dinheiro no bolso. Então nós precisamos entender o que realmente é esse tesouro de Deus, a fim de que possamos usufruir da melhor maneira possível. E o livro-texto que nós vamos utilizar nessa palestra é exatamente o livro em que nós fizemos oração. É a oração que nós lemos agora, é que será o tema da nossa palestra. Então é o livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é a 3ª edição. E a palestra é exatamente a oração para abrir a porta da inesgotável mina de tesouros de Deus. Então, essa oração é maravilhosa. Eu já havia falado no finalzinho do ano passado que eu iria utilizá-la em um tema de palestra e nada melhor do que fazer agora, porque já começa assim o professor Masaharu Taniguchi na página 67. Ao recebermos o ano novo, não devemos continuar estagnados. Então, agora que nós estamos recebendo esse ano novo, vamos aproveitar para mudar, para transformar, para fazer com que a nossa vida seja diferente e esse ano de 2023 seja um ano de muitas realizações em todos os aspectos, principalmente no crescimento, amadurecimento e despertar espiritual. E um ponto para que nós possamos conversar, iniciar essa nossa conversa, é lembrar, não vamos esgotar o assunto, nós vamos abordar alguns aspectos, e em especial os relacionados ao que são trazidos nessa oração, a fim de que entendamos os tesouros de Deus. Por quê? Quando a gente fala tesouros de Deus, as pessoas associam muito a tesouros materiais. Então eu quero saber onde é que está a riqueza, eu quero dinheiro, eu quero pedras, joias, eu quero conta bancária gorda, mas o tesouro de Deus é mais do que isso. Dinheiro, bens materiais, abundância fenomênica é apenas a consequência da grande vida de Deus. Então o tesouro de Deus ele é diferente. E entendendo isso, a gente sabe buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então o tesouro de Deus está no âmago do reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, como consequência recebemos tudo que nos é necessário. Então a gente precisa compreender, se a gente quer realmente manifestar os tesouros de Deus, a gente tem que saber aonde procurar. E é isso que essa oração vai nos ensinar. Então vamos começar a ler essa oração e à medida que for necessário eu vou dando umas paradinhas e a gente vai aprofundando ou pelo menos dando uma nova visão, ou nova visão que eu digo assim, é abordando aquele assunto de uma maneira que a gente compreenda ainda mais. Vamos lá? Não que o professor Masaharu Taniguchi não seja extremamente didático, mas é simplesmente para a gente aprofundar um pouco mais, ver sobre um novo olhar e trabalhar aquele ponto.
Ao recebermos o ano novo, não devemos continuar estagnados, mantendo a velha postura mental. Então, e o velho modo de viver. Vamos lá, vamos começar por aqui, porque isso aqui é importante. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa trabalhar para que a gente possa compreender sobre os tesouros de Deus. Os tesouros de Deus. Olha só. Onde estão os tesouros de Deus? Iremos descobrir. Mas antes de ir, precisamos entender um ponto. Postura mental. O professor Masaharu Taniguchi fala, temos que abandonar a velha postura mental. Por que é necessário abandonar a velha postura mental? Por quê? Existe uma lei que está imanente e que se manifesta em todo o universo que diz, semelhante atrai semelhante. É uma lei mental. Como eu já expliquei outrora e volto a explicar, nosso mundo, ele é regido por leis. O mundo das formas, tanto o mundo material como o mundo espiritual, ele é regido por leis. Essas leis, elas manifestam-se em dois aspectos, mental e uma subdivisão do mental, que eu posso até colocar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Essas leis, elas se manifestam. Essas leis, elas são leis mentais, melhor assim, ó, que assim vai ficar mais claro. Elas são mentais que, no mundo das formas, elas manifestam-se em leis físicas e leis espirituais. Vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque as leis físicas, elas são uma das modalidades das leis mentais. Então, por exemplo, as leis físicas, elas são certas, ninguém discute. Água é H2O em qualquer lugar da face da Terra. A gravidade funciona em qualquer lugar da face da Terra. Então, são leis que elas se manifestam de forma automática. Se você concorda ou não. Você pode levantar e falar assim, eu não concordo com a lei da gravidade, não quero mais que ela funcione. Não vai adiantar, ela vai continuar funcionando. A mesma coisa das leis newtonianas, ação e reação, a inércia, a força centrífuga, centrípeta, o empuxo que a água faz com que um navio de milhares de toneladas flutue. Então, assim, essas leis físicas, elas funcionam, independentemente de você concordar ou não concordar. As mesmas coisas, as leis espirituais, que normalmente nós chamamos de leis mentais, ficam mais fáceis de ser compreendidas. Mas as leis físicas também são leis mentais. E existe uma lei mental que fala, semelhante atrai semelhante. Então, ou seja, semelhante atrai semelhante. Aquilo que se assemelha manifesta-se de forma semelhante. Como essa é uma lei que se aplica de forma precisa no mundo, a Seichono ensina. Se nós quisermos mudar o que está manifestado na nossa vida, o que nós precisamos fazer? Mudar o que está dentro de nós. Então, ou seja, o que está ao nosso redor, o que está manifestado ao nosso redor é reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, pela lei dos semelhantes, vem até nós aquilo que já existe dentro de nós. Isso é uma coisa que é muito interessante, porque quando a gente escuta pela primeira vez, a gente toma um susto. Quer dizer que tudo ao meu redor é reflexo do que existe no meu interior? Sim. Por que isso acontece? Ou por que você se espanta quando escuta isso? É porque nós desconhecemos o que existe dentro de nós. Isso é normal, viu? Todo mundo, ninguém tem consciência plena do que existe dentro de si. Não tem, porque a mente ela é muito vasta, ela é muito grande. Então, como a gente não tem acesso sequer à parte considerável da mente, muito que está dentro de nós, nós não temos conhecimento, mas a gente sabe que tem pelo aquilo que vem até nós. Então, pela lei, semelhante atrai semelhante, é atraído para a nossa existência ou é atraído para a nossa manifestação aquilo que já vibra dentro de nós. Então, por isso que o professor Masaharu Taniguchi fala, abandonemos a velha postura mental. Por quê? A postura mental que nós temos, ou melhor, que nós tínhamos no passado, é exatamente a que
manifesta na nossa vida. Então, se na nossa vida está faltando alguma coisa, está com carência de alguma coisa, está com alguma situação desagradável, é porque a nossa postura mental não está absolutamente correta, ou a nossa postura mental não está atraindo aquilo que nós queremos. Então, se você quer felicidade, você tem que ter uma postura mental feliz. Se você quer provisão, se você quer alegria, se você quer amor, você tem que ter uma postura mental que seja semelhante a esses sentimentos a fim de atraí-los. Então, isso aqui se faz necessário para nós começarmos a entender o que o professor Masaru Taniguchi está nos ensinando. Então, olha só, para começar, ao recebermos o novo ano, não devemos continuar estagnados, mantendo a velha postura mental e o velho modo de viver. O ser humano, na condição de filho de Deus, tem livre acesso à inesgotável mina de tesouros que foi lhe dada pelo Pai. Nessa mina existem inúmeros compartimentos. Antes de nós entrarmos nessa mina de tesouros, vamos perguntar, bom, aonde está essa mina de tesouros que nós temos acesso? Nós temos acesso a essa mina de tesouro, mas logo vem a indagação, aonde está essa mina? Para as pessoas que têm visão materialista, elas acreditam que mina de tesouro significa algo material. Um buraco na rocha onde você vai entrar lá e vai encontrar muito ouro. Ou uma conta bancária com bilhões para você acessar. Só que, se você for parar para pensar, Deus é vida. Sendo Deus vida, qual será o tesouro que Deus tem a nos dar? E a gente para pensar, interessante mesmo. Deus é vida. Deus é a suprema energia que rege o universo. Deus não tem forma, mas pode assumir infinitas formas. Deus ele é individual e coletivo ao mesmo tempo. Deus é o todo de tudo. Deus é a sabedoria suprema. Qual será ou qual será esse esplendoroso tesouro que Deus tem a oferecer? Se nós começarmos a meditar sobre esse assunto, a gente vai compreender que Deus, a mina do tesouro de Deus, não é algo material, é algo que está antes da matéria, porque a matéria, olha só, a matéria, ela é simplesmente uma decorrência das leis. Então, ou seja, a matéria se projeta porque existem leis mentais que a fazem projetar. Olha que interessante, deixa eu abrir um parênteses para mostrar como é que isso é consequência mesmo. Se não existisse uma lei mental que coordenasse a ação atômica, como é que a matéria iria se estabilizar? Olha que coisa inacreditável. Como é que um átomo que não tem olhinho, não tem boquinha, não tem bracinho, não tem perninha, não tem cabecinha, ele sabe com quem que ele vai se ligar na natureza? Isso é uma coisa que a pessoa fala assim, óbvio, pela afinidade. Tá, e como é que ele sabe da afinidade? Como é que ele tem essa natureza capaz de identificar? Como é que um átomo de hidrogênio olha para 2 de oxigênio e fala, e aí, bora? Tá, virou água. Como é que eles sabem disso? Como é que o carbono sabe que ele pode fazer 4 ligações? É a energia que o elétron tem, é pelo número de elétrons, é pelo número de prótons e nêutrons. Ok, isso explica como a ligação ocorre, mas nada explica como a sabedoria da vida faz com que os átomos se identifiquem, mesmo sem ter olhinho, mesmo sem ter cabecinha, mesmo sem ter bracinho. Como é que eles sabem com quem que eles vão se ligar? É uma lei universal, é uma lei de muita sabedoria que faz de tal forma com que a matéria se organize a ponto do menor, do micro, que chega, você tem as subpartículas que causam estrutura ou coesão à matéria micro, que são os elétrons, os prótons, até formar o átomo. Então você tem toda uma inteligência no núcleo dos elementos básicos até a formação de seres mais complexos como o ser humano. Então, a lei mental dessa infinita sabedoria organiza a própria matéria. Então você vê, a lei mental é anterior à própria matéria. E essa lei mental, ela segue também a sabedoria e o amor do quê? Da própria vida. Então a vida é o maior de todos os tesouros. Mas quando a gente fala a vida, as pessoas pensam, a minha vida. Nós não estamos falando dessa existência fenomênica transitória sua, que começou e terminará. Esse é apenas
uma roupagem que você usa. Estou falando da vida imanente no universo. E observa, como é que essa vida cria? Com a sabedoria. Essa vida cria com a sabedoria, por meio da utilização das leis mentais. Portanto, o maior tesouro de Deus está na capacidade de criar. Olha que coisa linda! Como é que no Velho Testamento, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada utilizada pelos cristãos, livro que faz parte do Torá utilizado pelo judaísmo e livro que é considerado dentro do Pentateuco como um livro sagrado profético pelo Islã, então, ou seja, um livro amplamente aceito por grandes religiões, pelo menos das duas das maiores religiões do mundo, duas grandes maiores, mas também você tem aí o judaísmo e tudo mais, são grandes religiões da humanidade. Como é que a Bíblia explica a criação do universo? Falando assim, e Deus disse. Então Deus usou o poder da palavra. Usar o poder da palavra é usar o poder mental, porque é o poder da vibração, vibracional. Então Deus criou com o poder da palavra. Então o que você consegue deduzir por essa alegoria que nos mostra a intuição daqueles que escreveram o Gênesis é que o poder da criação é o maior tesouro, porque é um poder que é imanente e é dado a todo mundo. Então, ou seja, Deus criou com o poder da palavra e criou o homem à sua imagem e semelhança. E ao homem deu o maior de todos os poderes. Qual? O de criar. Tanto que Deus sentenciou, e o homem continuará a minha criação. Como é que o homem vai continuar a criação? Se ele também tiver o poder de usar essa lei mental. Então, basicamente, quando fala que nós temos acesso a essa mina inesgotável de tesouros, é exatamente porque essa mina inesgotável é um poder dado de utilizar as leis mentais. Isso é tão fantástico. É como se fosse o seguinte: Deus dá a massinha e você usa a forma que você quiser. Você dá a forma que você quiser a massinha. Então, qual é o maior poder? O poder de criar. Se você pode criar com esse poder, você pode transformar tudo ao seu redor. E isso é o maior de todos os tesouros. E por isso que a gente tem que aprender a utilizá-lo. E o professor Masaru Taniguchi continua com a alegoria, falando: nessa mina existem inúmeros compartimentos, cada qual contendo um tipo de tesouro. Como herdeiros de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós somos criados por Deus. Então, se a gente é criado por Deus, a gente é filho de Deus. Ora, se Deus é vida, nós somos vida. Vida é fruto da vida. Como herdeiros de Deus, temos a liberdade de escolher o compartimento e usufruir o tesouro nele contido. Embora tenhamos a liberdade de escolher um compartimento, não poderemos abrir a porta se não tivermos a chave. Felizmente, já estamos na posse da chave. Então, vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que trabalhar. Primeiro é o seguinte: entendemos a lei mental, vou deixá-la aqui. Deixa eu até escrever aqui o semelhante atrás semelhante, porque isso aqui é importante, a informação é importante. Ó. Semelhante é igual a semelhante. Porque o semelhante atrai semelhante. Então vamos lá. Então vamos usar essa alegoria que o professor Masaru Taniguchi nos trouxe. Então imaginemos aqui um compartimento com várias e várias gavetas. Várias e várias gavetas. A cada gaveta nós temos um tesouro. Só que para abrir cada gaveta nós precisamos utilizar a chave correta. Nós temos que ter a chave para abrir cada compartimento. E nesses compartimentos a gente pode colocar aquilo que nós imaginarmos. Alegria, felicidade, provisão, saúde, amor. A gente pode colocar o que quiser. Nessa mina inesgotável a gente precisa abrir esse compartimento. Bom, já sabendo que não é um local físico, a gente também vai perceber que a chave também não é física. A chave é exatamente a capacidade de nós acessarmos isso daqui, de nós termos exatamente o controle sobre isso aqui. Primeiro aspecto importantíssimo, nós descobrimos, relembramos, nós aprendemos que nós já temos esse tesouro. Onde é que está esse tesouro? Você vai falar assim, bom, essa mina de tesouro. Bom, essa mina de tesouro está onde? Bom, o preletor acabou de falar que não é um local, não é um buraco na rocha onde tem ouro.
não é um banco. Então esse tesouro está na vida. Isso, está na vida. A mina de tesouro inesgotável está na vida. Está na vida. Ok, então descobri, está na vida. Tá, e onde é que está a vida? Vamos pensar? Onde é que está a vida? Aonde está a vida? A vida de Deus preenche o universo. A vida de Deus preenche o universo. Se a vida de Deus preenche o universo, aonde está a vida? Em todos os lugares do universo. Então a vida está dentro de mim, está dentro de você. Se a vida está dentro de mim e a vida está dentro de você, a mina de tesouro está onde? Dentro de mim e dentro de você. Uma descoberta fantástica. Só isso já é motivo de... Meu Deus! Quer dizer que Deus é vida suprema. A vida suprema guarda dentro de si uma mina de inesgotáveis tesouros. Sim! E essa mina de inesgotáveis tesouros que está na vida, está dentro de mim? Sim! Sim! Sabe na Bíblia Sagrada, quando conta a história do filho pródigo? É isso aqui que Jesus Cristo explicou. Você já é herdeiro de uma infinita riqueza, mas por você não saber disso, você vive como se você fosse um mendigo, quando na verdade você é herdeiro de muitos tesouros. É a mesma coisa. Quantas pessoas vivem como mendigos por desconhecer que dentro delas existe uma mina inesgotável com muitos e muitos tesouros? Por desconhecer isso, a pessoa sofre e fica carente, pedindo socorro, quando na verdade a mina já está dentro de si. E cada compartimento é cheio das mais maravilhosas ou dos mais maravilhosos tesouros. E como eu faço para abrir? Nós precisamos utilizar a chave certa. O que é a chave certa? Nós precisamos da chave. E o professor Masaharu Taniguchi falou que nós já temos a chave. Muitas pessoas até sabem do tesouro. Muitas pessoas afirmam: Deus é tudo, Deus sabe de tudo, Deus é o Todo-Poderoso, Deus das infinitas graças. Elas até sabem do tesouro, elas sabem da vida, mas elas desconhecem da chave ou utilizam a chave de forma errada. Se você botar aqui a chave certa e girar para o local certo, a porta se abre. Se você girar para o local errado, ela se tranca mais ainda. E você acaba não acessando esse tesouro. E o professor Masaharu Taniguchi continua. Lembrando, gente, isso aqui é uma alegoria para explicar algo tão profundo que é a capacidade da vida criar. Então isso aqui é uma alegoria para ficar fácil para que nós possamos entender, tá bom? Não vai alguém tentar achar que, então está aqui dentro de mim. Não. Dentro de você só vai ter seu café da manhã, seu almoço, seu jantar e os seus órgãos trabalhando. Não é dentro da matéria. Isso aqui é a vida, gente. É a vida. Qual é a chave para abrir a porta dessa mina de tesouros? Qual é a chave? E o professor Masaharu Taniguchi responde: qual é a chave? É o poder. O poder da palavra. É essa chave. É o poder da palavra. Olha que interessante. E isso é uma coisa que já está nos nossos ensinamentos religiosos do mundo ocidental há muito tempo. Na Bíblia Sagrada consta: e Deus criou o universo usando o poder da palavra. Ele não usou martelo, ele não usou cinzel, como ensina a Sutra Sagrada. Ele não usou martelo, cinzel, ferramenta de espécie alguma. Ele simplesmente vibrou a mente. E como é que vibra a mente? Com o poder da palavra. Então a palavra, gente, não é só a palavra falada, aquela que é causada quando nós utilizamos os músculos da face, os músculos da boca, né? Não é simplesmente quando nós vibramos as cordas vocais que nós conseguimos emitir os sons. Não é só essa palavra. Nós temos a palavra falada, a palavra expressada, a palavra pensada e a palavra escrita. Tudo isso é poder da palavra, gente. Tudo isso é poder da palavra. O destino das pessoas é construído de acordo com o poder da palavra que ela usa. Por quê? Porque o poder da palavra cria. O poder da palavra cria. Se você chega, por exemplo, e uma pessoa fecha a cara para você, ela está usando o poder da palavra. Você sente a vibração dela. Você sente algo desagradável. Você fala assim, uma coisa engraçada, ela não falou nada.
Ela não escreveu nada, mas só o jeito que ela olha, você já sente a vibração dela. Por quê? Porque é a vibração que faz manifestar no mundo das formas. E olha só, é o poder da palavra. E o meio mais eficaz de usar o poder da palavra é Qual é o meio mais eficaz de nós usarmos o poder da palavra? Bom, nós usamos o poder da palavra todos os dias, toda hora, a todo minuto. Ninguém levanta e fica fora do ar o dia. Você não levanta e fica modo zumbi o dia inteiro. Não, você pode até ter momentos que você não consegue pensar nada, mas o fato de você não pensar não quer dizer que você não está usando o poder da palavra. Você levanta de manhã e seus familiares, bom dia, aí você está usando o poder da palavra, não de forma construtiva, você está usando de forma errônea, porque ao invés de você responder com palavras afetuosas, você está balbuciando em qualquer língua aí que você faz ou você utiliza de manhã. Então o ponto é que o poder da palavra, ele é utilizado e nós temos que utilizar. Qual é o método que a humanidade descobriu, ou qual é o método que nós utilizamos a fim de focar o poder da palavra de forma construtiva, ampla e extremamente eficiente? Nós damos um nome que às vezes muda de pensamento religioso para outro, mas ele aglomera a concepção em si do poder da palavra. Qual é o poder da palavra? Qual é o método melhor que nós temos de usar o poder da palavra? É a oração. Por que a oração é o método correto? Porque a oração parte do princípio de clamar, de vibrar, de trazer algo elevado. Quando nós falamos em oração, pode reparar, associamos a oração a pensamentos sublimes, puros e maravilhosos. Claro, eu sei que tem pessoas que utilizam a concepção de oração no sentido distorcido. Orações egoístas, orações de apego, orações de ficar amarrando as pessoas. Amarrar, que eu digo no sentido de retirar-lhe a liberdade. Então eu quero que fulano faça isso, eu quero que ciclano faça aquilo. Essa não é a oração na concepção correta. A concepção que a Seitonei utiliza de oração é você vibrar da maneira mais elevada possível, manifestando os mesmos sentimentos, ou os mesmos pensamentos, ou a mesma finalidade da vida de Deus, que é o puro bem. Então, oração no sentido correto, e não oração no sentido equivocado. Porque oração é uma palavra que ela é muito utilizada, desde pensamentos sublimes até pensamentos egoísticos. Então, por exemplo, até na hora de ofender as pessoas usam oração. A pessoa faz alguma coisa errada, você fala assim, vou orar por você. Na verdade, você está falando que a pessoa está errada e que ela está tão errada que ela precisa de Deus na vida dela para corrigir o que ela está fazendo. Então, você vê, até na hora de ofender a gente consegue colocar a palavra oração. Então, como a oração tem uma amplitude muito grande, precisamos adequá-la ao que nós estamos tratando aqui. Então, oração no sentido do que é mais elevado. Então o professor Masaru Taniguchi fala, e o meio mais eficaz de usar o poder da palavra é a oração. Entretanto, ainda que introduzamos a chave na fechadura, se a girarmos para o lado contrário, não poderemos abrir a porta. O mesmo acontece com a chave mental que abre a mina de tesouros de Deus. Se não a girarmos para o lado certo, com o poder do pensamento positivo, a porta da mina não se abrirá. Então nós temos que usar o pensamento positivo. Qual é o lado correto? Então nós temos aqui, dois lados. O lado que abre e o lado que fecha. O lado que fecha e o lado que abre. E o lado que abre. Vamos lá. O lado que fecha é o que nós chamamos de pensamento negativo. Negativo. É o que fecha. O que abre é o que nós chamamos de pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? O pensamento positivo é muito mais do que o pensamento alegre. Algumas pessoas acham que pensamento positivo é aquela pessoa que levanta, bom dia, alegria, alegria, e sou positivo. Não, pensamento positivo é uma estrutura, é uma forma consciente
inteligente e eficaz de você usar o poder da palavra, em especial pela oração. Então, ser positivo é uma maneira de enxergar, não é uma maneira boba de ser. Prestem bem atenção, porque tem, hoje em dia, infelizmente, por uma distorção que muitas pessoas trazem, de um positivismo que às vezes chega a ser até absolutamente distorcido, as pessoas acham que ser positivo é você ser fora da caixinha, é você ser uma pessoa irreal. Não é. Ser positivo é um estilo ou é uma maneira de você enxergar. Negativo é uma outra forma de enxergar. Então, a todos os fatos, você pode interpretá-los de uma determinada maneira. Essa maneira como você interpreta os fatos, ou essa maneira com que você responde aos estímulos, é uma forma que você tem de enxergar o mundo. Essa forma de enxergar o mundo vai dizer se ela é mais negativa ou mais positiva. Em qual parâmetro? Exatamente no parâmetro do poder da palavra. Aquilo que é construtivo, a gente tende ao positivo. Aquilo que é destrutivo, a gente tende ao negativo. Então, facilitar essa explicação. Ser positivo não é você tampar o sol com a peneira. Ser positivo é você ser consciente no uso do poder da palavra. É ser consciente. Então, não é uma coisa simplesmente piegas, emotiva, de eu tenho que ser assim. Não, é uma maneira consciente de usar o poder da palavra. Por quê? Porque nós aprendemos que se eu introduzir a chave na gaveta do tesouro e for positiva, abre. Se for negativa, tranca. Por que que tranca? Semelhante atrai semelhante, correto? Lembra do que eu expliquei no início? A lei das semelhanças? Olha, se Deus é positivo, por quê? Porque Deus é amor, Deus é esperança, Deus é alegria, Deus é felicidade. Se a gente pegar os atributos da meditação Shinsokan, Deus é sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Olha que coisas maravilhosas. Pô, se Deus é sabedoria, se Deus é amor, se Deus é vida, se Deus é provisão, se Deus é alegria, se Deus é harmonia, são coisas sempre muito boas. Se elas são muito boas, a fim de que eu possa manifestá-las na minha vida concreta, eu tenho que utilizar pela lei do semelhante aquilo que seja condizente com elas. E o que é condizente com elas? Aquilo que é positivo. Portanto, alegria atrai alegria, sabedoria atrai sabedoria, amor atrai amor. Agora, se eu introduzir a chave e utilizar o poder da palavra com coisas contrárias, eu não consigo atrair pela lei do semelhante. Então, em vez de utilizar o positivismo, eu vou usar o negativismo. Eu sou pessimista, eu sou ciumento, eu falo mal, eu tenho ódio, eu tenho ressentimento, eu tenho muita tristeza no coração. Se você for observar, não atrai. Por quê? O que o ódio atrai? Ódio. O que a tristeza atrai? Tristeza. Elas não conseguem sintonizar com as mesmas vibrações elevadas de Deus. Então, ou seja, o segredo da chave está no positivo, porque com o positivo eu uso o poder da palavra de forma correta e a minha oração fica semelhante à própria essência da vida de Deus. Então, a vida de Deus se manifesta de forma objetiva. Repetindo, se para abrir a gaveta desse baú cheio de tesouros que existe na vida, eu preciso girar para o lado correto. Qual é o lado correto? O lado do positivo. Por quê? Quando eu vibro positivo, quando eu giro a minha mente, minha postura mental de forma positiva, eu de maneira consciente utilizo o poder da palavra de tal forma que ele vibre e atraia a mim aquilo que seja semelhante a ele. Então, quem trabalha o positivismo, quem trabalha a felicidade, a alegria, a harmonia, com o poder da palavra, manifesta na sua vida fatos, situações e pessoas semelhantes. Olha que coisa fantástica. Nós já temos os tesouros, nós já temos a chave. A chave certa é o poder da palavra. O que falta para a gente? Aprender a girar a chave. Tem pessoas que sabem do baú, sabem dos tesouros, sabem do poder da palavra, mas na hora que vão girar, gira errado.
não utiliza o poder da palavra de forma correta e acaba colhendo um futuro infeliz. Então tem pessoas que muitas vezes conhecem essa verdade, seja pela Seichonoye, seja por outros pensamentos filosóficos, ela conhece essa verdade, mas na hora que ela vai colocar em prática, ela gira a chave sempre para o lado errado, ela gira para o lado errado e ela acaba não conseguindo destravar, abrir esse manancial de graças que tem na vida e acaba sofrendo, acreditando que não sou uma pessoa de sorte, quando não é. Qualquer pessoa pode mudar o destino. Compreendendo isso daqui, nessa alegoria simples, compreendendo o sistema da vida, ela é capaz de abrir de forma positiva e retirar as bênçãos que já estão no seu interior, prontas para serem usadas. Deus é a luz que ilumina as trevas. Óbvio, se Deus é o todo de tudo e Deus é o puro amor, ele é óbvio que é a luz que ilumina as trevas. É a luz da sabedoria que extingue as nuvens da ilusão. É a luz que liberta, é a luz que nos salva, é a luz que nos mantém absolutamente protegidos de qualquer situação, de qualquer ideia equivocada que nos afasta da concepção da perfeição da criação. Porém, continua o professor, de nada adianta orarmos a Deus, manter a mente sombria, pois isso significa girar para o lado contrário à chave mental denominada oração, destinada a abrir a porta da mina de tesouros de Deus. Estar com a mente insatisfeita e orar a Deus pedindo que seja suprido o que faltou, equivale a girar a chave para o lado errado, e isso não possibilita obter o tesouro da mina inesgotável de Deus. Para abrirmos a porta dessa mina, devemos girar a chave mental chamada oração de modo correto, ou seja, com a mente alegre que sintoniza com a mente radiosa de Deus. Aqui um ponto muito importante. Bom, aprendemos que nós temos a mina de infinitos tesouros, que é cheia de compartimento e nós podemos escolher o compartimento que nós quisermos, colocar a chave chamada poder da palavra por meio da oração a fim de abrir. Aí você entende, você fala, cara, que maravilhoso, bom, vamos colocar em prática? Vamos! Então nós temos que começar a usar o poder da palavra de forma construtiva, em especial o da oração. Por quê? Criamos o hábito pela nossa tradição cristã, pela nossa tradição da forma como nós somos educados, da forma como nos é passado culturalmente o pensamento religioso de que orar é suplicar. Orar é suplicar. Então vamos lá. Deus, por favor, me dê provisão, porque eu sou pobre, eu sou humilde, mas Deus, eu preciso tanto receber as suas bênçãos. Esse é um modelo de oração comum de nós enxergarmos no dia a dia com as pessoas ao nosso redor, quiçá até nós estejamos orando assim. Quando você ora assim, Deus, eu sou pobre, eu sou miserável, eu preciso da sua bênção, me dá a sua bênção. O que você está afirmando? Eu sou miserável e eu preciso da sua bênção. Olha só, vamos trazer essa oração para esse nosso exemplo, para essa nossa analogia. Quando você fala assim, Deus, eu sou um miserável, o que você está utilizando com o poder da palavra? O que você está afirmando? Algo positivo ou algo negativo? Negativo, você está falando que você é miserável. Como você afirma que é miserável? Pela lei do semelhante, ao miserável vem miséria, porque é assim que ele se enxerga. Aí a pessoa pode pensar, mas ele falou que Deus tem infinitas graças, isso é positivo. Sim, só que o ponto é que ele fala que Deus tem infinitas graças, mas está longe dele. Está afastado, tanto que ele suplica, Deus me dê bênção. Então, essa é uma oração positiva ou uma oração negativa? Negativa. Então a pessoa ora para Deus, mas ela está utilizando equivocadamente a chave do poder da palavra. Ela está usando equivocada a chave. E Deus falaria, filho, eu já lhe dei, está dentro de você. Você não é pobre, você é rico. Você só precisa utilizar corretamente a chave para abrir. É assim que Deus responderia. Mas as pessoas, por desconhecerem esse mecanismo, ou até mesmo por desconhecer a própria natureza de Deus, elas oram acreditando que tem que suplicar. Deus, por favor, Deus, eu estou encalhado, eu estou encalhada, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda.
Faz alguém aparecer aí e Deus vai lhe responder: peraí, filho, filha, já está aqui o infinito amor para você viver, seja numa vida conjugal realizada, seja por ter filhos, seja por você se realizar pessoalmente, manifestar o seu amor de forma plena pela humanidade, já está aqui. Basta você abrir. Mas quando você fala assim: Deus, pelo amor de Deus, me faça aparecer alguém, você está reconhecendo que você tem ou que você não tem? Não, que você não tem. Logo você está negando que existe o próprio baú de infinitos tesouros. Então sua oração é uma oração rica ou uma oração pobre? Uma oração pobre. Logo ela é uma oração negativa. É por isso que tantas pessoas oram, mas poucas são atendidas. Porque em que pese elas tenham tudo dentro de si, ou desconhecem ou usam a chave de maneira equivocada. Então primeiro é necessário você descobrir: eu tenho tesouro? Tem, cara, que maravilha, eu tenho um tesouro infinito. Como é que eu faço para abrir? Primeiro, conheça a chave. Qual é a chave? É o poder da palavra. A palavra falada, a palavra pensada, a palavra expressada e a palavra escrita. Esse é o poder da palavra. Poxa, então se eu tenho esse tesouro infinito e eu tenho a chave, agora eu preciso utilizar corretamente a chave. E para utilizar corretamente a chave, você tem que virá-la para o lado positivo. Então, preletor, me ensine como é que eu devo orar. A oração correta é que já reconhece aquilo que você tem. Deus, muito obrigado, eu já sou infinitamente rico e hei de manifestar essa riqueza. Obrigado. Olha só como é que essa oração é bem diferente. Deus, eu já sou rico. Fenomenicamente, não tem nada. Não tem nada. No meu banco, quando eu abro o meu extrato, só tem número vermelho. Não tem um azulzinho lá no meio para dar um equilíbrio. É só vermelho. Não tem nada. Mas lembre-se, você está criando agora aquilo que vai se concretizar. Quando você afirma: Deus, eu já sou rico, muito obrigado, você está criando. Semelhante atrai semelhante. Quem se reconhece rico atrai riqueza. Atrai riqueza. Então, ou seja, você está usando a chave correta para abrir. Nessa brincadeira, só para dar um exemplo, eu gosto muito de trazer essa situação porque eu achei ela muito hilária e ela mostra bem como é que isso funciona, né? No meu trabalho, trabalhávamos há alguns anos atrás, no local que eu trabalhava, tinham 3 pessoas que a gente trabalhava na mesma sala, né? Tinham mais, mas que trabalhavam juntos, era eu e mais 2 colegas, né? E eu tinha, por brincadeira, sempre falar assim: gente, alguém vai no caixa eletrônico agora sacar dinheiro? O pessoal: não, por quê? Porque eu tô indo e toda vez que eu vou, eu saco muito dinheiro. E eu falava isso brincando: gente, eu só sacava uma nota de R$10, no máximo 2 de R$10. Era aquilo que eu ia gastar durante a semana, né? Muito pouquinho mesmo. Mas eu falava essa brincadeira porque eu gostava de ficar repetindo: eu já sou próspero, eu já sou próspero, há de manifestar a provisão em mim, obrigado Deus por eu ser rico, obrigado por eu ser rico. E o que eu estava referindo não era riqueza material. Não era riqueza material, porque a riqueza material é limitada. Eu estava manifestando a minha riqueza de poder ter um trabalho, de poder estar lá, de poder ter colegas, de poder estar vivo, de poder usar a inteligência, de poder crescer, de poder me desenvolver. Então era essa riqueza que eu me manifestava. Mas eu falava assim: eu sou infinitamente rico, muito obrigado. Ia lá para o caixa sacar o dinheiro e agradecia. Aí o que acontece? Eu fazia essa brincadeira e essa brincadeira foi pegando. Toda vez que eu levantava, eu falava: vou para o caixa eletrônico. Aí o pessoal: não, João, fica tranquilo. Eu falei: vou lá sacar, tomem cuidado. Um dia, calhou de eu ir no caixa eletrônico antes de todo mundo e eu saquei as últimas 2 notas do caixa. Na hora que eu saquei as notas, o caixa ficou indisponível para o saque. Podia fazer outras transações, mas o saque indisponível, porque provavelmente não repuseram as notas no caixa eletrônico. E eu voltei. E eu não reparei isso, que o saque ficou indisponível. Voltei para a sala, daqui a pouco uma colega minha foi lá, daqui a pouco ela volta correndo e fala: caramba, João, caramba, a gente precisando de sacar dinheiro, você foi lá e tirou todo o dinheiro da máquina. Eu falei: eu avisei. Eu entrei na brincadeira e falei: eu avisei. A partir daquele dia, todas as vezes que eu falava: vou no caixa eletrônico, todo mundo corria antes de mim, porque eles acreditavam mesmo que eu comecei a tirar muito dinheiro. Então eles começavam a vibrar: o João é rico, o João é rico, o João vai sacar dinheiro. E eu falava: isso mesmo, pensa, porque vai todo mundo me ajudar a construir essa ideia de semelhantes. Dessa turma, todo mundo prosperou, todo mundo cresceu bastante. E eu fui um dos que também cresci muito e me tornei um dos mais prósperos deles. Por quê? Porque eu trabalhei essa lei.
Eu trabalhei essa linha. E qualquer pessoa que trabalhar também cresce, também enriquece, também prospera. Então, isso aqui é apenas um exemplo de tantos que a gente pode utilizar que mostram para a gente o quanto que é importante a gente aprender a abrir corretamente a chave. Espero que tenha ficado claro. Entendam, você já tem o tesouro dentro de si. Então vocês têm a chave. Qual é a chave que abre? É o poder da palavra. Olha só, a pessoa que não sabe que não tem o tesouro, não sabe que tem a chave, não sabe que o poder da palavra é a chave e não sabe como utilizar a oração, como é que vocês acham que ela trabalha isso aqui? É na bagunça. É por isso que tem tanta gente desesperada e tanta gente passando carência na vida. Agora, se a pessoa ela sabe que ela tem a infinita mina de tesouros, e que as portas são abertas com a chave correta do poder da palavra, como é que ela vai fazer a oração? De maneira completamente diferente. Ah, eu estou manifestando a doença. Você está manifestando a doença porque há algo dentro de você semelhante a essa falha, seja um sentimento de ódio, mágoa, ressentimento, desprezo, ciúmes, desarmonia, alguma coisa dentro de você está atraindo essa doença que na semelhança é algo negativo. Então o que você precisa fazer? Mudar a postura mental. Como é que eu mudo a postura mental? Com o uso do poder da palavra, por meio da oração. Então, ao invés de você falar, estou doente, porque tem pessoa que adora falar que está doente. A minha sinusite, a minha dor, a minha doença. Só falta botar um nome carinhoso, Lulu, a minha doença. Porque a pessoa tem um apego. Não, você fala assim, sou vida de Deus, a vida de Deus é perfeita, já sou saudável porque eu sou amor. Aí você começa a trabalhar com o poder da palavra, a mudar a postura mental. Se estava odiando, vamos perdoar. Se estava com um sentimento ruim, vamos eliminá-lo. Se estava triste, vamos sorrir, vamos sentir alegria. A mudança da postura mental faz com que o poder da palavra faça semelhante atrair semelhante. Quem tem pensamentos sadios, quem tem sentimentos sadios, quem tem a vida vibrando de forma sadia, atrai corpo sadio. Por isso, transforma. Porque a vida já está dentro de você. Se a vida não estivesse dentro de você, seria impossível se curar. Ora, se a vida falha, como é que a vida é capaz de corrigir a vida? Não teria como. Você só se cura, só se torna saudável, porque a vida já está dentro de você, pronta para jorrar. Basta que você abra o compartimento correto. É como se os pensamentos negativos pegassem a vida que jorra em você e trancassem na gaveta. Você vem, abre a gaveta e fala, volta vida, que eu quero brilhar intensamente, eu quero manifestar intensamente. Então, olha só, descobrir isso aqui já é uma coisa fantástica, que já te coloca anos-luz na frente para manifestar a sua imagem verdadeira. Contudo, nós precisamos treinar a utilizar corretamente o poder da palavra. E a oração, quando ela é feita de forma positiva, transforma. Então, nunca mais repita uma oração de carência. Nunca mais peça a Deus como se você fosse um mendigo. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus. Você tem todas as bênçãos de Deus, já estão dentro de si. Peça com dignidade, peça com autoridade, peça como filho de Deus. Deus, eu já sou. Deus, obrigado por eu já ter. Deus, obrigado por eu já ser. Muito obrigado. Ore assim que você verá o quanto que a chave do poder da palavra vai transformar a sua vida. Lembre-se, mente alegre sintoniza com a mente radiosa de Deus. Essa frase eu acho fantástico, porque Deus tem uma mente radiosa, gente. Deus não tem mente triste. Deus não tem mente pessimista. Deus não tem mente odiosa. Deus não tem mente negativa em qualquer aspecto. Portanto, a mente de Deus ela é absolutamente radiosa. Se a mente de Deus é radiosa, para manifestar a vida de Deus, nós temos que ter também pensamentos radiosos dentro de nós. E o que é radioso? Emite luz, gente, que brilha, que são elevados. Então, quanto mais elevados os nossos sentimentos, pensamentos e ações, maior o número de gavetas que nós abrimos com a chave correta do poder da palavra. E eu falo por experiência própria, viu? Teve uma época da minha vida que era tudo trancado. Eu não conseguia abrir nenhuma delas. Sabia da chave do poder da palavra, já sabia, porque eu aprendi muito cedo sobre esse poder da palavra, mas não utilizava. Eu estava com a chave,
reclamando que o mundo não me dava nada, mas ao invés de eu introduzir a chave e virar para o lugar certo, eu ficava com a chave rodando no dedo e falando assim, eu sou filho de Deus, mas eu não vivia isso daqui. Aí quando a vida me apertou e eu precisei abrir os compartimentos, aí eu fui me lembrando, poxa, o poder da palavra eu tenho que utilizar, vamos lá? Vamos fazer a oração correta? Aí eu comecei a mudar a forma de falar, eu comecei a mudar a minha postura mental e como consequência eu comecei a abrir muitas e muitas gavetas e graças a Deus eu posso hoje viver muitas bênçãos de Deus no meu dia a dia. O professor Masaru Taniguchi continua, será inútil alguém tentar comover Deus enumerando as carências e desfiando um rosário de lamentações, pois desse modo nunca conseguirá sintonizar com a mente radiosa de Deus, já que estará girando para o lado contrário à chave da oração, a chave chamada oração. Então é aquilo, quem fica se lamuriando, Deus, eu sou infeliz, eu sou um desgraçado, Deus, eu não tenho futuro, nada presta, minha vida é um lixo. Tem gente que eu conheço que é assim, como é que você está? Cada vez pior. Aí você fala, e sua vida não vai melhorar? Não. Qual é a chance dessa pessoa melhorar? Você acha que vai melhorar? Semelhante atrai semelhante. Uma pessoa que fala que está cada vez pior, vai estar cada vez pior. Aí você encontra com ela, está lá, está cada vez pior, está cada vez pior. Vai usando erroneamente o poder da palavra, vai fazendo oração incorreta. Oração, gente, é vibração, Para sintonizar com a mente radiosa de Deus, precisamos, antes de mais nada, refletir sobre as generosas bênçãos e dádivas que Deus nos tem proporcionado e enumerá-las mentalmente. Se você tem uma aptidão peculiar, lembre-se dela e agradeça a Deus com sinceridade. Se tem garantido o pão de cada dia, considere dádiva de Deus e faça uma oração de agradecimento. Aqui, o professor Masaru Taniguchi começa a nos trazer os caminhos para a nossa oração ser cada vez mais eficiente. Qualquer gratidão. Gente, gratidão é o que mais nos ajuda a usar o poder da palavra de forma construtiva. Gratidão é um carro-chefe para a gente mudar a nossa vida. Porque tem pessoas que falam assim, não, eu reconheço as bênçãos, mas se ela não agradece, ela realmente não expõe com o poder da palavra aquele sentimento que te vem da gratidão, que é o de reverência, que é o de felicidade, que é aquele de você entender que você é amado e abençoado. Quando você começa a enumerar na sua vida as bênçãos, você começa a sentir grato. Quando você começa a sentir grato, a sua mente se torna radiosa. Quando a mente se torna radiosa, você abre todas as gavetas dessa mina de tesouros. Olha que coisa fantástica, eu vou repetir. Quando você começa a agradecer, você começa a elevar o seu poder da palavra e a sua oração ao ponto desse sentimento de felicidade, porque a gratidão vai te trazer na felicidade, porque você vai reconhecendo as bênçãos. Quanto mais você reconhece as bênçãos, mais você agradece. Quanto mais você agradece, mais você reconhece as bênçãos. Então, nesse movimento de agradecer e reconhecer as bênçãos, você vai elevando o seu pensamento para Deus e quanto mais você torna radiosa a sua mente, mais você vai abrindo as gavetas dessa mina de tesouro. É por isso que a Seichoné fala, agradeça que você vai mudar a vida. Por que a pessoa muda a vida quando agradece? Porque quando ela agradece, ela utiliza corretamente o poder da palavra, eleva os seus pensamentos, deixa a sua mente radiosa e começa a abrir um monte de gaveta. Mas um monte de gaveta. Eu fiz isso na minha vida. Na época que eu usava errado o poder da oração, tudo trancado, era tudo travado. Eu tinha problema financeiro, problema de saúde, problema de amor, problema de harmonia. Aliás, eu não sei qual o problema que eu não tinha. Então eu tinha todos. Na hora que eu comecei a transformar e comecei a agradecer papai, agradecer mamãe, agradecer aquilo que eu tinha ao redor, um café da manhã, por mais simples que tinha, Deus, muito obrigado. Comecei a agradecer a cama que eu tinha, o cobertor que eu tinha, o travesseiro que eu tinha, agradecer a água que eu utilizava, agradecer as roupas que eu vestia, agradecer o meu corpo. Comecei a agradecer, aquele sentimento de gratidão foi me trazendo uma felicidade. Aquela felicidade foi deixando os meus pensamentos radiantes. Nos pensamentos radiantes, as minhas orações começaram a ser orações de bênção, orações de vivificando o próximo, de mandando boas vibrações. Isso foi fazendo que o poder da palavra, a chave certa, virasse para o lado
correto. Aí começou a abrir um monte de gaveta para mim. Daqui a pouco estava manifestando o amor, daqui a pouco estava manifestando a harmonia, daqui a pouco estava manifestando a provisão. E eu falei, cara, que coisa boa! Por que essas graças estão acontecendo? Simplesmente porque eu estou acessando a mina de tesouros que existe dentro de todas as pessoas. Eu acessei a minha, por isso que minha vida mudou. Não foi uma luz como se fosse uma nave de ET que, você és o abençoado. Não teve nada disso. Mais comum do que eu, impossível. O que eu simplesmente utilizei? Aprendi isso daqui, vamos botar na prática. Se o positivo vai me atrair coisa boa, então vamos ser positivo de forma inteligente. Quando eu comecei a usar a minha inteligência para controlar o poder da palavra, principalmente utilizando a gratidão, minha vida se transformou. A maior das positividades vem do sentimento de gratidão, gente. As pessoas falam assim, eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Você agradece? Porque se você não agradecer, o que adianta amar e não demonstrar? Gratidão demonstra amor, gratidão demonstra respeito, gratidão demonstra elevação, gratidão demonstra pureza. Pureza. Gente, se tem uma coisa que emociona é quando você vê uma criança pequena agradecendo. Emociona, por quê? Porque é puro. O sentimento de gratidão, ele traz o positivismo de uma forma muito concreta. É por isso que a Seichonoye a gente sempre fala, agradeça, porque a gratidão carrega o positivismo. A gratidão é um carro-chefe para nós manifestarmos uma oração correta. Por isso que na Seichonoye a gratidão transforma. Por isso que a gratidão mudou a minha vida. Teve uma época da minha vida que eu repetia mais de 1000 vezes as palavras muito obrigado por dia. E por que eu repetia isso? Para transformar as minhas palavras radiosas, para fazer com que a minha postura mental fosse mais elevada. Qual é a consequência disso? Minha vida se transformou. Minha vida se transformou. Aí algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Preto, você tem tanta sorte, as coisas na sua vida dão tão certo, nossa, você conseguiu encontrar uma gêmea, você tem um emprego maravilhoso, você é cheio de amigos, as coisas dão tão certo, você consegue fazer tantas coisas, caiu do nada. Surgiu do nada, abriu a terra e saiu um baú cheio de boa sorte para mim. Tem nada disso. Eu fui até atrás do arco-íris, encontrei um leprechal lá com um baú de ouro, prendi o leprechal e fiquei sortudo. Achei um trevo de 4 folhas. Teve nada disso, porque se fosse assim já era para ter acontecido desde o início. O que aconteceu na minha vida foi uma transformação. Eu não tive sorte de aleatoriedade. O que eu tive foi a capacidade de compreender isso aqui e botar em prática. Porque quem faz a sorte somos nós, quando a gente usa o poder da palavra para abrir o baú. Quem faz a sorte somos nós. Você já tem a chave. Você tem um conhecimento, então abra a gaveta, que aí você vai ver como as coisas vão mudar. Eu não tive sorte. O que eu tive foi a bênção de ter um ensinamento como esse, que me mostrou esse caminho e os meios para colocá-lo em prática. Aí, ninguém estava do meu lado quando eu estava agradecendo mais de 1000 vezes por dia. Mas aí a gratidão foi me mudando, foi transformando o meu coração, minhas palavras começaram a ser mais elevadas, a minha postura mental velha foi abandonada, uma nova postura mental nasceu e semelhante atrai semelhante. A felicidade bateu à minha porta. E após anos de dedicação, transformando aquilo que estava errado, renasce um novo eu. E eu começo a usufruir uma vida que vale muito a pena ser vivida. Vale muito a pena ser vivida. Hoje eu sou feliz porque eu tenho pensamentos positivos e sinto profunda gratidão. Então minha mente, ela é radiante, não pelas coisas materiais que eu tenho. As coisas materiais são consequências. A minha grande felicidade está dentro do meu coração, está dentro da minha mente, está numa postura de vida otimista e positiva. Viemos a este mundo pela graça de Deus e com o auxílio de nossos pais e de nossos antepassados. Portanto, agradeçamos a Deus, aos pais e aos antepassados. Se possuímos bons amigos e bons colaboradores, agradeçamos a eles e também a Deus por ter nos trazido essas pessoas. São incontáveis as dádivas de Deus, os nossos bens, a nossa saúde, o próprio fato de estarmos vivos. Com os olhos cerrados, visualizemos todas as dádivas e agradeçamos a Deus. Ao procedermos desse modo, estaremos girando de maneira correta a chave mental chamada oração e certamente passaremos a constatar a manifestação de um número incontável de coisas e fatos valiosos provenientes de Deus.
façamos disso esse ano. Vamos utilizar a palavra correta, o poder da palavra de forma correta, a fim de que a nossa oração, sempre para o lado positivo, possa abrir as infinitas gavetas das infinitas graças que existem no seu interior e você também possa usufruir uma vida feliz, completa e radiante. Agradeça. Agradeça. Agradeça a seus pais, agradeça a seus antepassados, agradeça a sua vida, agradeça, agradeça, agradeça. Você verá o quanto que você vai começar a acessar essa mina de infinitos tesouros. E a meditação Shinsokan, como carro-chefe, é a mais poderosa das orações, porque é a que mais você concentra no poder da palavra, de forma a transformar a sua postura mental e visualizar Deus. Quanto mais a gente visualiza Deus, mais Ele se manifesta. Então a meditação Shinsokan é uma oração poderosíssima para você pegar a chave e abrir várias gavetas de uma só vez, para que você possa acessar ainda mais o tesouro que habita dentro de você, que é a vida de Deus, que é o amor de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é a provisão de Deus, que é a alegria de Deus, que é a harmonia de Deus. Vamos então acessar esses infinitos tesouros usando corretamente a chave por meio da oração profunda e a oração correta, que é a positividade absoluta da meditação Shinsokan. Vamos lá então, gente? Meu muito, muito, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar os presentes. Você de casa também pode assumir a posição de oração e vamos elevar os nossos pensamentos para junto de Deus por meio da prática da meditação Shinsokan. Lembrando que a prática da meditação Shinsokan é um momento introspectivo em que nós vamos contemplar a nossa natureza divina, contemplar a vida de Deus que habita no nosso interior. Maiores detalhes, basta você consultar o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, que lá temos explicações detalhadas tanto da postura física quanto da postura mental. Vamos lá então, mãos justapostas em frente ao rosto, sentados na ponta da cadeira, coluna ereta, respiração profunda e vagarosa, semblante sereno e alegre. Vamos contemplar, vamos meditar, vamos visualizar um mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicho Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo de grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado.
A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar o mundo da imagem verdadeira, nós fazendo parte desse mundo perfeito criado por Deus, a sua imagem e semelhança, perfeito, puro, imaculado, eterno, a própria vida que manifesta-se de forma imanente no universo.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição da meditação. Aos presentes queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar-se. A você de casa, meu muitíssimo obrigado pela companhia. Uma grande alegria sempre podermos estar juntos, estudando e praticando mais um pouquinho os ensinamentos da Seichonoye. Não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa palestra para que mais e mais pessoas tomem consciência da sua grandiosidade de Filho de Deus. E o nosso dever de casa dessa semana, obrigado, Gustavo. Nosso dever de casa dessa semana, vamos lá, o nosso dever de casa será maravilhoso. Vamos lá. Primeiro, fazer a nossa meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, para que a gente possa cada vez mais tomar a consciência da nossa natureza divina. E segundo, nós vamos exatamente utilizar o poder da palavra na construção da oração, para que a gente possa abrir usar as chaves corretas para abrir os tesouros que já nos são dados pela vida de Deus. Então, se nós precisamos utilizar as chaves corretas, nós precisamos utilizar então os mecanismos corretos, que dentro da oração é o uso do poder da palavra. Como na semana passada a gente já passou repetir as palavras muito obrigado, nós vamos continuar essa semana. Nosso dever vai ser continuar a utilizar essas palavras mágicas. Muito obrigado ou muito obrigada. Nós vamos repetir de novo, nós vamos fazer 2 semanas desse dever de casa, a fim de que a gente treine a gratidão, para que o nosso início de ano já seja revolucionário, mudemos radicalmente a nossa essência, para que o ano de 2023 seja um ano de muitas realizações. Então, muito obrigado. Vamos manter o mesmo número? Vamos lá, 500 vezes por dia, repetir, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Preletor, eu não consigo ficar falando muito obrigado. Utilize-se então daquilo que você tem ao redor. Obrigado mesa, obrigado roupa, obrigado cama, obrigado casa. Utilize-se dos expedientes para que o sentimento de gratidão possa se manifestar. Agradeço muitíssimo a participação de cada um de vocês. Obrigado a quem está aqui presente comigo. Meu muito obrigado. Uma feliz semana e vamos juntos, manifestando cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Muito obrigado.